Graças a Deus, querido irmão, voltamos aí, tá? Nós voltamos aí que o vídeo hoje deu um jeito de paralisar. Nós vamos ler novamente aqui a leitura do Evangelho, da Palavra do Senhor, em Esdras, capítulo 7, a partir do versículo 1, tá? A Palavra do Senhor Jesus diz assim: Passado estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. No versículo 5, filho de Abisai, filho de Zinéias, filho de Eleazar, de Arão, o sumo sacerdote. Versículo 6, este Esdras subiu a Babilônia. Ele era escriba hábil. A Bíblia fala que ele era um escriba quer dizer aquele que escreveu, que escreve, né, as escrituras sagradas, as letras sagradas. Ele era escriba hábil da lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei lhe deu tudo o que lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas e dos cantores, e dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. No 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Começou a sua jornada no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, segundo a boa mão do Senhor, do seu Deus sobre ele. Pois Esdras, presta atenção aqui, Esdras tinha disposto no seu coração para buscar ao Senhor e cumprir a sua lei e para ensinar em Jerusalém, Israel, os seus decretos e as suas leis. Eu quero repetir o versículo 10. Pois Esdras tinha disposto no seu coração para buscar o Senhor e cumprir a sua lei, e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Veja, meu querido irmão, quando Deus ele quer fazer algo numa nação, quando Deus ele quer fazer algo numa cidade ou num reino, ele faz, eu quero dizer que nada poderá impedir de Deus operar quando ele quer operar. E muitas vezes as pessoas acham que Deus abandonou o mundo, a terra, porque está nesse caos. Eu quero dizer a você que Deus nunca saiu do trono, nunca ele deixou de estar na direção. Deus sempre esteve e sempre vai estar na direção do nosso país, da nossa nação, do nosso povo. Mesmo que você ache que Deus abandonou. Deus nunca abandona, irmão. Deus nunca abandonou em toda a história bíblica, desde o início até hoje. Deus nunca abandonou seu povo e nunca vai abandonar. Porque ele está no controle de toda a situação. Porque ele trata da raça humana. A raça humana é uma raça, irmão, muito, muito triste, um povo que tem o coração endurecido, que não escuta Deus, que são rebeldes, que fazem a sua vontade e não a vontade de Deus. Será que precisaria do rei Nabucodonosor, irmão, invadir Jerusalém, irmão? Não precisaria nada disso. O povo de Israel, eles poderiam continuar em Jerusalém, plantando, orando, buscando, né? Comendo do bom e do melhor que tinha Jerusalém. Eles não precisavam sair da sua cidade. A sua cidade não precisava ser destruída. Não precisava. Mas Jeremias, o profeta, ele avisou, irmão, durante 25 anos. Jeremias avisou. Gente, mude de vida. Gente, pare de ficar judiando das pessoas. Pare de fazer leis injustas. Vocês estão sendo mal com os órfãos. Vocês estão sendo mal com as viúvas. Vocês estão matando. Vocês estão fazendo coisa ruim que Deus não está agradando. Mude essa maneira de ser. Sejam diferentes. Não pequem. Vocês estão em pecado. Mudem de vida. E as pessoas dizendo, Jeremias fala demais. Jeremias, Jeremias, cala a sua boca. Pegaram Jeremias, bateram Jeremias, judiaram, espancaram Jeremias, jogaram ele dentro do poço lá, irmão. Lá dentro do poço, cheio de lama, para que ele calasse a boca.
25 anos. Após 25 anos, o cálice transbordou. Você sabe que o cálice transborda. O cálice de Deus transborda, irmão. Chega um momento que chega. Vamos parar com isso, vamos parar de brincadeira agora. Vamos falar sério agora, porque eu dei tanto tempo para vocês e vocês não se arrependeram. E Deus permitiu que o rei Nabucodonosor entrasse na cidade. Levasse o povo cativo para a Babilônia e também queimasse totalmente a cidade, ficou na miséria. E eles ficaram por 70 anos na Babilônia, sendo ali escravos lá na Babilônia, cativos, porque eles não tinham liberdade lá, tá? Então, Deus não precisa fazer tal coisa, mas muitas vezes acontece para que as pessoas entendam que Deus está no controle. Que o mundo não é o homem que manda, não é os deuses, porque o homem constrói deuses. Ele diz, eu sou Deus. Tem religião que diz assim, eu sou o Deus, eu que mando aqui, eu que faço. Irmão, quem faz é Deus. E a hora que Deus falar, chega, chega. Então é importante que você, meu irmão, minha irmã, entenda. Veja que a palavra de Deus diz para Esdras estava agora para reconstruir tudo de novo, tudo que foi derrubado. O sacerdote de Deus, ali o escriba, estava ali para escrever novamente as leis que foram derrubadas, encontrar os pergaminhos aonde tinha as palavras de Deus e reunir o povo para poder pedir perdão a Deus e começar a reconstrução novamente. É diferente do que nós estamos passando no Brasil, irmão? Não é. Quantas vezes foi nos avisado, irmão? Quantas vezes Deus falou, mas as pessoas não dão ouvido, não dá ouvido que Deus fala. Aí diz, nossa, meu Deus, Deus nos abandonou. Deus não abandonou, irmão. Foi nós que abandonamos ele. Entenda isso e se arrependa. Então, Esdras aqui, ó, no versículo 10, ele diz assim, ó, pois Esdras tinha disposto no seu coração para buscar ao Senhor e cumprir a sua lei, para ensinar a Israel os seus decretos e as suas leis, pois eles tinham esquecido. Pois 70 anos agora tinha novas pessoas, tinha jovens, tinha crianças que não tinham a lei, que não tinha a palavra. Agora era momento de estar ensinando novamente para que aquele povo voltasse a ser o povo que era antes, tá? Então, são coisas que são nos lembradas, nós precisamos lembrar disso, para ninguém dizer que Deus abandonou quando há uma catástrofe, quando há algo errado acontecer na nossa nação, no nosso povo, ou até na nossa casa, tá? Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. A vida passa, meu irmão. Quero que você entenda que a vida passa como vento. Ontem nós éramos meninos, mas hoje, ao olhar para trás, nós percebemos que o tempo passou muito rápido e essa brevidade nos faz pensar como aproveitar bem a nossa vida, não é? A questão torna ainda mais importante quando percebemos que, mais do que dinheiro, como alguns dizem, tempo é vida e é algo que não se pode guardar. Assim, creio que vale a pena olhar para alguns exemplos na Bíblia. A Bíblia, irmão, é cheia de exemplos para que a gente aprenda. Mas o ser humano esquece. Sabe por que esquece? Porque não lê. Porque se você ler, você vai lembrar de tantas coisas que foi ensinada na palavra de Deus. Tantas coisas que você pode aprender lendo a Bíblia. Mas as pessoas preferem ler livros que não têm nada a ver para deixar a Bíblia e não leem a Bíblia. No texto que nós lemos, olharemos para o exemplo de Esdras e aprenderemos com ele como gastar bem esse dom tão precioso. Porque cada um de nós, temos um dom que Deus deu, está dentro de nós. E temos que colocar esse dom para fora, usar esse dom para fazer o bem, para ajudar, para consolar, para abençoar.
É o dom que Deus nos deu. Gastou a sua vida estudando e praticando, ensinando a palavra de Deus. Foi o que Esdras fez, irmão. Se queremos conhecer a vontade de Deus, precisamos conhecer a palavra, a Bíblia Sagrada. Isso não vem de graça, irmão, tá? Isso exige o que? Tempo. Exige tempo, esforço, persistência, mas a compensação é garantida. Isso, eu vou dizer para você que isso é verdade. Quanto mais a conhecemos, mais aprenderemos a respeito do plano de Deus para a nossa vida. E eu pergunto nesta manhã, você sabe qual é o plano de Deus na sua vida? Talvez você esteja aí com 30, 40, 50, 60 anos ou até 70. Você sabe qual é o plano de Deus na sua vida? Você descobriu isso? Quem sabe muitos de vocês não sabem. Por isso fica de cá para lá, daqui para acolá. Estão perdidos. Porque ainda não perceberam, ainda não descobriram qual é o plano de Deus. E eu vou dizer para você. Quando você descobrir o plano de Deus, irmão, você para de ficar para ali e para curar. Porque Deus, ele vai te orientar no caminho certo, na hora certa, nas coisas certas. E você vai parar de ter tantas perdas e tantos prejuízos. Esdras não apenas estudava a palavra de Deus, mas praticava. Ele sabia que a vontade de Deus deveria ser obedecida e que essa vontade é encontrada na palavra de Deus. Esdras estudava o máximo que podia para saber o que fazer. Ele vivia conforme a vontade de Deus, seguindo a orientação que estão na palavra. Lá no versículo 6 você vai ver sobre isso. E em contrapartida, Deus era com ele. Lá no versículo 9, Esdras ainda ia mais longe ainda, porque ensinava. A sequência é lógica para ensinar. É necessário aprender e praticar, pois ensino sem conhecimento prática, não passa de hipocrisia. Tá? É uma das coisas que nós temos que olhar para a nossa vida. Tá? Ensino sem conhecimento é prática e não passa de uma hipocrisia, uma mentira, porque você não está vivendo aquilo que você está ensinando. Como podemos notar, a vida está passando como o vento. Se desejamos realizar algo concreto para o reino de Deus, façamos agora. Amanhã pode ser tarde, meu irmão. Se você largar e dizer assim, amanhã eu faço. Amanhã eu tenho tempo, você sabe? Muitos dos nossos amigos, irmãos, partiram. E a gente não sabia que ele ia partir. Foi rápido. Quantos nossos entes queridos estão partindo que nós olhamos, meu Deus, ontem eu estava com fulano aqui. E hoje não existe mais. Você já pensou isso? Ou você acha que você nunca vai morrer? Hein? Nós, irmãos, nós morreremos a qualquer momento. O dia que Deus chamar, nós temos que ir. Mas para você ir, você tem que estar preparado. Você está se preparando para isso? Ou você está levando a vida como você quer? Fazendo o que o seu coração deseja, o que sua mente manda, é isso? Então você toma cuidado. Esdras gastou a sua vida estudando e praticando e ensinando a palavra de Deus. Isso não veio por acaso. Era fruto do seu esforço e ele dispôs no coração para isso. Seu exemplo é de um homem totalmente consagrado à obra de Deus. Estudar, praticar, ensinar a palavra de Deus é a melhor forma de se aproveitar a vida. E eu digo, meu irmão, que é verdade. Quando você se dedica à palavra de Deus, ali dentro da Bíblia Sagrada, aqui dentro da palavra do Senhor, existe tesouros, talvez que você não saiba. Aqui existem tesouros escondidos, que ele vai mostrar somente àqueles que leem, aqueles que colocam em prática, aqueles que escafuncham. Aqui tem tesouros, algo
talvez que você nunca viu e nunca ouviu, que o Senhor diz que tem para aqueles que confiam nele, para que busquem o Senhor de todo o coração. Então Deus está falando com você nesta manhã, meu querido, nessa manhã de sexta-feira. Deus está dizendo, coloque a sua vida na minha presença. Peça perdão dos seus pecados, restaure, renove a sua aliança. Se você quebrou a sua aliança com Jesus, quem sabe você é um desviado, uma desviada. Quem sabe você há muito tempo deixou, ficou decepcionado com a vida, decepcionou com os líderes, decepcionou com as pessoas que você mais confiava. Hoje você está longe, você diz assim, eu não volto não, irmão. Você tem que buscar a sua salvação, a salvação individual. Você não vai fazer nenhuma escolha que vai trazer prejuízo para a sua alma. Não vale a pena ficar fora de Jesus, ficar fora da palavra. Você precisa voltar. Você precisa reconciliar. Quem sabe você diga assim, não, pastora, naquele ministério, naquela igreja não volto mais. Então vá procurar um ministério que fale de Deus. Um ministério que cumpra realmente o que diz a palavra. Que não deturpam a palavra, que diga a verdade, que fale a verdade e que viva também a verdade, meu irmão. Tem muitos aí. Tem muitos homens de Deus ainda. Ainda tem remanescentes. Ainda existem homens de Deus e mulheres de Deus que não se dobram diante de Baal. Homens e mulheres de Deus que clamam pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro e que está aí pregando a palavra de Deus. Muitas vezes sendo humilhado, massacrado por falar a verdade, pois mesmo a Bíblia fala sobre isso. Aqueles que querem viver piedosamente são massacrados, são injuriados, são humilhados por causa do evangelho e por causa da palavra. Procure os homens de Deus. Você que está desviado, não continue desviado. Volte para Jesus. Porque se aquele povo do Rio Grande do Sul soubesse, meu querido, minha querida irmã, queria acontecer o que aconteceu lá, irmão. Eles tinham buscado, eles tinham pedido. Eles tinham dizido, Senhor, pelo menos tira eu daqui, mande eu para outro lugar. Coloca no coração, vá. Mas eu digo que Deus falou. Deus avisou, irmão. Há mais de 2 anos atrás ou 3 anos atrás que eu vejo homens de Deus verdadeiro avisando sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas quantas as pessoas que buscaram a Deus, estavam vivendo a vida deles, não a vida de Deus. Muitos poucos crentes ali, infelizmente, tem muitos fiéis que morreram pelo meio. Muitos fiéis que morreram, mas morreu a carne, mas o espírito, a alma está no reino celestial. Mas e aqueles que estavam desviados? E aqueles que estavam fora de Jesus, da palavra, irmão? É isso que o nosso coração fica angustiado. E eu quero dizer que tem uma sentença para o Rio de Janeiro. Se você é do Rio de Janeiro, irmão, se você conhece alguém, se você conhece familiar seu que mora lá, mande mensagem, palavras para eles, renovar a vida deles com Cristo, entregar a vida deles para Jesus. Porque essa vida aqui, irmão, é curta. Então, é muito importante isso, aqui em Minas Gerais também. Mato Grosso, em todos os lugares, Deus vai chacoalhar o Brasil inteiro. Mas que neste momento, algum pastor está me ouvindo aí? Algum missionário? Vocês já começaram a orar, a botar seus joelhos, seus joelhos no chão? A orar pelas suas famílias, a orar pelo Brasil, orar para a nação, para que o Senhor tenha misericórdia e abençoe os seus filhos, os seus servos? Para não permitir que fortaleza de Satanás venha fechar a sua cidade, como aconteceu no Rio de Janeiro. Cadê os pastores do Rio de Janeiro que não se uniu para impedir que essa macabra coisa que aconteceu lá não acontecesse? Mas todos parece que ficaram paralisados. Parece que a cobra ali hipnotizou o povo, hipnotizou os crentes, hipnotizou a cidade toda, que o povo ficaram assim de camarote. Não tomaram nenhuma decisão de oração.
Porque se tivesse alguém tomado uma decisão em oração e disser, não, este mal não vai vir aqui. Essa macabra, este mal, essa mulher que foi lá para levar o mal ali não iria vir. Deus ia paralisar ela em aonde ela estivesse, meu irmão. Ela não iria lá. Eu creio nesse Deus. Eu tenho um testemunho de uma irmã, ela dizendo que parece que estavam indo lá para a cidade dela, um povo assim, já determinados a levar os trabalhos deles lá para paralisar. E eles entraram em oração e disseram, não vai entrar aqui na nossa cidade. Não vai entrar. Todos os pastores daquela cidade se reuniram e oraram. Eu vou procurar ainda, eu vou pesquisar. Depois eu trago para vocês aqui. E diz que no dia que a pessoa vinha para fazer show, que não é show, né? A gente sabe que não é. Meu irmão, a pessoa parece que quebrou o pé, não deu para vir, e choveu naquela cidade de tal maneira que cancelaram tudo, e não veio. Esse é o Deus que responde oração quando o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja se levanta. Mas parece que a igreja está de braço cruzado, parece que a igreja está paralisada, parece que ninguém ora mais, ninguém vai mais no monte, o negócio agora é só dinheiro, o negócio é só comprar casa, o negócio agora é só viajar para cima e para baixo. Vocês estão muito enganados, meus queridos irmãos. Vocês estão enganados, vocês não sabem que Satanás está trabalhando, é de dia e de noite. Ele não sossega, irmão. E ele ainda ri da cara dos crentes. O pastor Maurício, vocês podem até procurar aí na internet, pastor Maurício, é um homem que prega a palavra do Senhor, é um homem que, a verdade, trabalha com restauração de vidas, com restauração, cura interior. E ele, em suas orações de madrugada, às 3 horas da manhã, ele estava em oração, irmão. E o Satanás apareceu ali, diante dele, para desafiá-lo, para dizer para ele, ó, os crentes, esses crentes que estão aí, são muito fracos, e ria, dava gargalhada. Esses crentes aí são tudo fraco, e eles não estão preparados desse jeito, irmão. E ele, naquele momento, entrou uma ira dentro dele contra aquele diabo para expulsar, e o Senhor falou para ele assim, ó, fica quieto, escuta o que o diabo está falando. Não diga nada não, escute só. E ele começou a dizer, nós estamos nos altares das igrejas, nós que estamos dirigindo as igrejas. Esses crentes aí estão todos acabados. E eles não vão aguentar, porque está vindo aí algo que vai derrubar todos eles por terra. Irmãos, é aquele bicho horroroso ali, né, na frente, falando, e aí Deus mandou ele ficar quieto e só ouvindo, não é? Só ouvindo o que o diabo estava falando ali. Eu estou nos templos, eu que estou nos templos, é eu que estou nos altares, é eu que estou pregando nos altares. Então, que crentes, você acha que esses crentes aí vão vencer? É eu que estou na direção. Irmãos, foi muito triste ele ouvir aquilo. E ele, naquele momento, Deus falou, cala sua boca, você fica só ouvindo o que o bicho está falando. Mas não esqueça, porque Deus está no controle de tudo. Então, no final, quando ele disse assim, eu vou embora, naquele momento o Senhor usou ele para dizer, olha, não esqueça que você não é o dono deste mundo, ainda não. E quem manda na igreja é o Senhor Jesus. E aquele bicho foi embora. Então, meu querido irmão, aí a gente vê como que os crentes estão. Os crentes estão atrás de aplausos. Ninguém vê um crente chorar. Ninguém vê um crente ser batizado no Espírito Santo. Ninguém vê um crente pedindo perdão dos seus pecados. Só cheio de si, se apresentando. As mulheradas andando por aí como como que diz o pastor, envelopadas,
não é? Mostrando aí as suas partes que não deveriam mostrar, trazendo mau testemunho para o reino de Deus. Satanás da prostituição, das pombagira, e aqui o Satanás falou para ele, nós estamos nos altares, nós que estamos na vida dos pastores, das pastoras, é nós que estamos pregando lá. E, infelizmente, irmão, tem muitos assim. Eu não digo todos, porque existem homens de Deus, mulheres de Deus que não aceitam isso. Estão ali somente para falar o evangelho que o povo quer ouvir e não pregar o que Deus quer falar. Ah, mas se eu pregar esse evangelho assim, que Jesus, que o Senhor, que vai ter coisa ruim que vai acontecer se eu não obedecer, se eu falar o Apocalipse aqui, se eu falar que tem que se arrepender, que abandonar o pecado, vai eu perder todos da minha igreja? E daí, meu irmão, fique 2 ou 3, mas que seja fiéis, irmão. Mas que seja fiéis, eu acredito que com esses 2 ou 3, Deus vai sustentar a tua igreja. Você acredita no que eu estou falando, irmão? Você acredita no que eu estou dizendo aqui agora? Que o Espírito Santo de Deus está me mandando falar. Você pode ficar com esses 2 ou 3, irmão, que seja fiel. O Senhor não vai deixar você passar fome. Deus vai te sustentar, irmão. Nem que Ele tenha que mandar os corvos trazer comida na tua casa, na tua família. Você não vai passar necessidade, pastor. O Senhor vai abençoar, que você vai manter as suas despesas, porque Ele é Deus. Mas se você continuar mentindo, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, pregando aquilo que o povo quer ouvir e não o que Deus quer falar. Tá entendendo? Então você vai cair. Porque você está fora do propósito, fora da vontade de Deus. Deus está falando, irmão. Deus está dizendo, irmão. Deus está levantando criança. Deus está levantando jovem. Deus está levantando pessoas de madrugada para preparar a igreja que Ele está voltando. Mas qual desse povo que vai subir? Qual dessas pessoas que vai subir, irmão? Pois o povo não está. Por isso Satanás está rindo, irmão. Satanás está dando gargalhada, porque os crentes que estão aí não metem medo. Quando nós falamos na igreja, Satanás, ai pastor, não fala desse bicho não, que eu tenho medo. Então por que você está tendo medo? Você não é de Deus? Se você for de Deus, você expulsa ele. Agora, se você ficar com medo, é porque alguma coisa errada está acontecendo com você. Se você é de Deus, irmão, o diabo apareceu, irmão, manda ele embora. Bata em retirada da minha casa em nome de Jesus. Sabe por que o Satanás apareceu? Porque esse pastor começou a orar e dizer, Senhor, santifica a nossa casa, santifica a nossa igreja, santifica o nosso país. Aí o Satanás foi lá para tirar satisfação. Tá entendendo? Porque ele mostrou resistência. O que a igreja hoje não está mostrando essa resistência? Aí se todos os pastores começarem a se arrepender, irmão, a buscar a Deus, a arrepender, levar os membros a arrepender, não tem demônio, irmão, não tem capeta do inferno, não tem potestade que poderá impor contra essa pessoa. Não, meu irmão. Poderá ir chegar lá com arma de fogo, eu tenho certeza que as balas não vai sair de dentro das armas de fogo, porque esses homens, essas mulheres de Deus, decidiram como Esdra aqui, ó. Esdra, ele decidiu a fazer a vontade de Deus e a pregar o ensinamento do Senhor. E Deus honrou Esdras e abençoou a vida de Esdras. E aquela cidade foi reconstruída. Depois veio Neemias para botá-la de pé. É isso aí, meu irmão. Receba aí a palavra de Deus no seu coração, que nós vamos orar, que o nosso tempo já foi. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós agradecemos, Senhor, te louvamos por esta manhã. Que o Senhor venha falar e operar grandemente nesta manhã, curando, libertando, restaurando. Espírito Santo, Tu és o único Deus. Tu és o Senhor que pode ir de encontro àqueles que estão em casa. Aqueles que estão nos seus apartamentos, aqueles que estão com depressão, aqueles que querem morrer, sumir, desaparecer. E muitas vezes, Senhor, são pessoas que conhecem a Tua palavra. Quantas pessoas hoje desviadas, Senhor. Quantas pessoas desviaram da sua casa. Quantas pessoas agora estão sofrendo, estão gemendo, porque estão longe do propósito, da vontade de Deus. Vá de encontro agora.
Ouve a oração deste homem. Ouve a oração desta mulher. Perdoa, Pai, as suas falhas. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Limpa ele de dentro para fora. Derrama o teu sangue precioso. Que ele tome uma posição de estar na frente das trincheiras. Pai, nas batalhas, em nome de Jesus, Senhor. Que ele não abaixe a sua guarda, mas que ele se levante em oração, meu Deus, em batalha, para quebrar, destruir todo o império das trevas, que estão, Senhor, aí dentro dos lares, que estão dentro das famílias, que estão dentro das igrejas, que estão, Senhor, destruindo a fé e o amor do coração do teu povo. Quantos esfriamentos, quantos pais que não estão junto mais com os filhos, quantas mães que não amam mais os seus filhos, quantos abandonos, Senhor, quantas famílias destruídas e canceladas, quantas famílias caídas que não têm mais força, nem vontade, Senhor, de continuar. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Espírito Santo. Somente o Senhor é Deus que pode mudar tudo isso. Eu te peço, Senhor, que envie os teus anjos de guerra, envie os teus anjos guerreiros para socorrer esta família, para socorrer este lar, para socorrer a vida deste homem, desta mulher, quem sabe está em perigo. Pai, levanta, Senhor, fortalece a sua fé, para que busque a tua verdade, a tua palavra como Esdras, e comece a buscar a Deus, renovando a sua aliança, voltando para Deus. E aqueles que estão no mundo, o pecado, na idolatria, venha para Jesus, aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Estende a tua mão para visitar aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles, meu Deus, que neste momento estão passando para a eternidade sem Jesus. Tem misericórdia desta alma, Jesus. Não é o teu desejo, nem a tua vontade que esta alma esteja no inferno, pois o Senhor diz que ama todos. Pai, tem misericórdia, que haja libertação, que haja mudanças na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, esse copo com água, fotos, documentos e peças de roupa. Aqueles que tomarem esta água sejam curados. Aqueles que tocarem nessa peça de roupa, que eles possam sentir a mão de Deus operando do alto da sua cabeça à planta dos pés, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmão. Eu agradeço ao Senhor pela vida, pela minha vida, agradeço ao Senhor pelo Senhor abençoar a tua casa e a tua família, que você dê ouvido à palavra do Senhor, seja obediente, em nome de Jesus. Eu quero dizer que hoje nós temos culto aqui em Araxá, na rua João Tiburcio da Trindade, 570A, Pão de Açúcar 4. Venha ouvir a palavra. Venha entregar a sua vida para Jesus. Venha colocar-se diante de Deus, irmão. Não é diante de um homem, é diante de Deus. Deus tem algo para fazer na sua vida hoje. Entregue-se. Você de Patos de Minas, hoje tem uma palestra sobre a cura interior, cura que vai curar o corpo, a alma e o espírito. Trazer você de novo para a presença de Deus. Esteja aí em Patos de Minas, o pastor Francisco está aí e ele vai trazer esta palestra hoje às 7h30 da noite, na rua Antônio Cândido Borges, 206, na Vila Garcia, bem próximo aí do Campo do Vila, que vai ser o Mercado BH, tá bom? Então esteja hoje aí em Patos de Minas, na rua Antônio Cândido Borges, 206, e aqui em Araxá, na rua João Tiburcio da Trindade, 570A. Nós estaremos aqui abençoando você, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos. Estamos aí pelo Facebook, estamos aí pela 94 FM. Você pode compartilhar esta mensagem com seus amigos. No YouTube você pode entrar lá, procurar o programa Bom Dia Espírito Santo, pastor Francisco com pastora Josi. Lá nós temos várias mensagens de 30 minutos, de 25 minutos, tá? Que você pode ouvir, muitos ensinamentos, que você pode estar aprendendo, passando para os seus amigos também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Hoje é dia 17/5/2024. Que Deus abençoe, queridos. Bom dia, Espírito Santo.